aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça para baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram com a hashtag Saberes em Casa. A gente se vê! Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, já faz um tempinho desde a última vez que a gente se encontrou, não é? Muitas coisas aconteceram, tivemos o recesso escolar, espero que vocês tenham conseguido descansar um pouquinho. E muitas coisas também se passaram aqui no programa Saberes em Casa da EJA, certo? Muitas coisas relacionadas com a arte, inclusive. Segunda-feira vocês foram convidados e convidadas a olhar imagens de obras de arte, não foi? Muito bacana. Bom, hoje a gente vai relembrar um pouquinho daquilo que a gente já conversou e também vamos conversar sobre as imagens. E aí eu espero que até o fim do vídeo tudo faça sentido. Bem, no nosso último encontro a gente conversou um pouquinho sobre arte como linguagem e também, pensando aí na linguagem do cinema, conversamos sobre as transformações tecnológicas. Eu trouxe para vocês uns trechinhos de duas animações antigas, mas de personagens que a gente conhece até hoje, que foram o Incrível Hulk e o Homem-Aranha. Também trouxe um trechinho de um filme do cinema mudo, lá com Charlie Chaplin, e um filme, um curta, contemporâneo dos nossos dias de hoje, que foi inspirado aí no cinema mudo, aquele curta em que a menina estava na biblioteca e de repente ela dormia e sonhava. Acho que vocês devem lembrar. Mas se não se lembram, voltem lá no episódio do dia 16 de junho que vocês vão conseguir relembrar, olhar lá tudo certinho, tá bom? Nesse dia, eu conversei com vocês também sobre alguns elementos dessa linguagem do cinema. A trilha sonora, a fotografia. E depois eu fiquei sabendo que no dia 30 de junho vocês receberam duas visitas muito especiais. O pessoal lá da 1130 Produtora, a Tati e o Raul, certo? O Raul conversou com vocês sobre a elaboração de um roteiro, sobre como usar o equipamento e deu várias dicas, não foi? Muito legal, gente! E a Tati acabou retomando um pouco daquilo que a gente tinha conversado sobre os elementos, trazendo pra gente que o que conta a história de um filme, de um curta, é a junção desses elementos, do texto, do roteiro, da maneira como a câmera capta as imagens. Então, são esses e vários elementos que vão, dentro do cinema, da linguagem do cinema, nos ajudar a contar a história que a gente quer contar. E a Tati falou também sobre a criatividade. Ela falou que a criatividade é resultado de um processo de estudo e de pesquisa. Bom, e falando em estudo e pesquisa, eu indiquei para vocês no nosso último encontro 2 curtas que trabalhavam de uma maneira surpreendente com alguns desses elementos. Será que vocês lembram? Será que vocês assistiram? Um desses curtas tinha o nome de Antônio. Era um curta contemporâneo, atual, que não trabalhava com nenhum diálogo. E o outro, chamado O Cego Estrangeiro, surpreendentemente não trazia imagens. Vocês lembram?
Vocês chegaram a ver? Se não viram, corram lá para ver, certo? Quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, mais elementos a gente vai ter para nossa criação, mais a nossa criatividade vai aparecer. Muito bem, então hoje, nos próximos encontros, eu quero conversar um pouco mais sobre alguns desses elementos e o meu objetivo é incentivar vocês nessa pesquisa, nessa busca, para que vocês possam criar, então, os curtas de vocês e participar aí, como já disse o professor Jefferson, na nossa mostra de curtas da EJA. Certo? Eu vou adorar ver os filmes, os curtas que vocês vão produzir. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre as imagens que um filme nos mostra. Eu fui pesquisar e encontrei o seguinte: a fotografia, também conhecida como cinematografia, diz respeito à captação das imagens do filme. Ou seja, tudo aquilo que compõe o visual da obra. A iluminação, as cores, os enquadramentos e os movimentos da câmera, a composição da cena de uma maneira geral. Isso até tem a ver com o que vocês pesquisaram e experimentaram recentemente, não tem? Sobre os diferentes pontos de vista. Bem, o modo como a câmera é posicionada direciona o olhar de quem está assistindo, seja de cima para baixo, de baixo para cima, de perto, de longe, mais aberta, assim como o Raul nos ensinou. Tudo isso vai direcionar o olhar de quem está assistindo e vai ajudar a gente a contar a história que a gente quer contar, certo? Além da escolha de todos os elementos, das cores e também aí da iluminação, de toda a composição da cena, certo? Eu assisti um curta e fui parando em algumas imagens e trouxe aqui pra gente olhar juntos e juntas essas composições, esses posicionamentos de câmera. Vamos ver? Esse é um curta documentário que eu encontrei num site chamado redecineflecha.org, que é uma rede formada por coletivos indígenas e articuladores que trabalham com cinema, comunicação e antropologia. A rede tem o objetivo de fomentar e divulgar as produções audiovisuais de coletivos indígenas e colaboradores. Muito legal, não é? Já fica a dica, hein? Depois entra lá para ver. www.redecineflecha.org. Então vamos ver as imagens. Muito bem, o que essa imagem nos conta? De que ângulo está a câmera? O que tem de elementos em sua composição? E agora, mudou? Dessa maneira, quem está fazendo o filme vai conduzindo o nosso olhar para o que quer que a gente veja, os detalhes. E agora? Tá lá no alto, nos mostrando o rapaz colhendo esse genipapo aí, que agora veio feito zoom pra gente, certo? E agora, quais elementos tem na composição dessa imagem? Olha como nos aproxima. Será que querem que a gente se sinta bem pertinho e entendendo todo o processo? E essa última imagem, que história ela nos conta? Deu para ter ideia de toda a história que o curta conta a partir das suas imagens? E deu para perceber que as aproximações de câmera, as composições da cena, são todas escolhas para conduzir o nosso olhar e contar a história? É isso mesmo. Então vocês vão conduzir o olhar de quem vai assistir e contar a sua história. E aí, o que acharam? Bacana, não é?
E olha, já fica como dica de pesquisa para vocês também, certo? Lembrem-se, quanto mais material a gente vê, quanto mais pesquisa a gente faz, mais referências a gente vai ter e mais a gente vai caminhando aí no exercício da criatividade e da criação, tá bom? Bem, agora eu quero propor a vocês pra gente fazer um pequeno exercício de criação, pensando aí nas fotografias, nas imagens que a gente pode propor no nosso curta, certo? Então eu gostaria que vocês escolhessem alguns objetos que vão ajudar aí vocês a contar essa história, que vocês escolhessem um lugar, um cenário para que esses objetos estejam e que vocês brincassem nesse momento com algumas dessas coisas que a gente conversou. Então, vamos pegar o celular e aproximar desses objetos, mudar o ângulo de visão, olhar lá bem de longe, né, com o plano mais aberto da cena, aproximar esse plano de cena, brincar também, de repente, com as cores, usar filtros, brincar com a iluminação, de repente usar uma vela, usar uma lanterna. O que esses elementos, né? O que essa experimentação desses elementos, ela vai contando de história para quem assiste. Será que ficou muito confuso? Bom, os objetos que eu escolhi, eles estão aqui, ó. Mas não foi aqui o lugar que eu escolhi para ir contando as minhas histórias para vocês através das imagens. Então eu vou mostrar agora e acho que vocês vão gostar. Vamos ver? Muito bem, eu escolhi os meus objetos, escolhi o lugar onde eu os colocaria para compor o meu cenário. Livros, óculos, garrafa de café, xícara e a mesa da cozinha. Bem, aqui escolhi essa posição de câmera um pouco mais longe, uma cena um pouco mais aberta, que nos diz o quê? Ou melhor, que pode nos dizer o quê? Nos contar qual história? Será que tem alguém estudando? Aproximando um pouquinho mais, algo muda na nossa percepção? Tem um caderno e uma caneta. Então não era só leitura. Aproximando um pouquinho mais, tem um livro ali no fundo que a gente não consegue identificar. Pablo Neruda, 100 sonetos de amor. E aí? Será que essa pessoa estava estudando para a escola ou pesquisando para escrever uma carta de amor? Bem, essa dúvida vai ficar no ar. Para saber mesmo, nós precisaríamos de mais elementos, não é? Mas já deu para ter uma ideia do quanto as imagens vão contando a história e do quanto o posicionamento da câmera e as escolhas que a gente faz direcionam o olhar de quem está assistindo, certo? Bom, acho que ficou bastante evidente do quanto a escolha que você faz interfere diretamente na história que vai ser contada. Quem direciona o olhar do público, de quem vai ter contato com essa obra, nesse caso, somos nós, é quem tá fazendo, certo? Bom, então eu quero que vocês experimentem bastante, que vocês escolham esses objetos, esse lugar, coloquem lá, mudem os objetos de lugar, se vocês quiserem, brinquem com essa questão da câmera, do distanciamento dela, brinquem com iluminação, de repente a luz de velas, com uma lanterna, podem brincar também com as cores, de repente colocando um filtro, mas o que eu quero que vocês percebam é que esse recorte da imagem vai contar a história que você quiser contar. Certo? E aí, eu quero que vocês registrem nesse primeiro momento
como fotografias mesmo, como eu fiz no meu vídeo. E queria pedir que vocês compartilhassem comigo, compartilhassem com a gente essas fotografias, né? Esse processo de experimentação que vocês vão fazer para perceber aí ainda mais que as imagens e a maneira como vocês vão formar essas imagens e registrá-las, elas vão contar as histórias, certo? E aí depois a gente conversa mais sobre a movimentação dessa câmera, tá bom? E aí, gente, então eu quero pedir que vocês experimentem e postem nas redes sociais com as hashtags Saberes em Casa EJA e hashtag Arte na EJA. E também, se preferirem, podem enviar no e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. Eu vou ficar ansiosa para ver aí as criações de vocês. E então me mandem, tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. Agradeço e até a próxima. Um abraço. Se cuidem!